Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizendo e sublinhando que, do nosso ponto de vista, e um bocadinho ao contrário do que dizia o Sr. Ministro, a utilidade e o sentido desta audição acho que ficou completamente demonstrada. Dizia o Sr. Ministro, quer dizer, enfim, desvalorizava um pouco, de resto outros partidos também o fizeram aqui, outros partidos, Vossa Excelência é o Governo, mas houve partidos que o fizeram aqui, dizendo, bom, isto vem tudo de uma entrevista de um administrador de uma empresa privada. Não é bem assim, Sr. Ministro, porque eu diria que a entrevista era relevante, obviamente que justificaria esclarecimentos, mas há que não desvalorizar o conteúdo da entrevista, quer dizer, porque de facto esta realidade e este funcionamento não existe sem o contributo dos privados. Se calhar existiria na sociedade soviética, que o Sr. Deputado António Filipe descreveria com gosto. Entretanto, não descreveria porque saiu, mas descreveria e descreverá estando presente. Mas não numa sociedade onde os privados têm um papel legítimo e onde o Estado tem que ser pessoa de bem e, inclusivamente, ter contas certas com os privados, o que me parece uma exigência absolutamente lógica e absolutamente natural. E, portanto, eu acho que a utilidade ficou demonstrada, até porque é a entrevista, é o conteúdo da entrevista e é imediatamente no dia seguinte a demissão do presidente da Ciresp, que eu não sei se teve a ver ou não com a entrevista, admito que não faço, não posso nem devo fazer juízos de intenção, mas publicamente é um somatório de factos que nos levam a uma dúvida quando estamos a caminho da época de incêndios e, portanto, faz todo o sentido e devo dizer, Sr. Ministro, apesar daquilo que nos disse, para mim isto continua a haver aqui uma nebulosa grande. É evidente que isto é complexo, é uma matéria complexa, temos um modelo, vamos passar para outro modelo, temos uma PPP que vai acabar, vamos passar para um modelo diferente, com um instituto público, com outro regime, a transição dos contratos não é muito clara, ou seja, há aqui uma nebulosa grande, não é fácil, inclusivamente, a percepção de tudo isto, porque obviamente há um histórico que se vem acumulando, mas também é muito importante que não se dê a ilusão que está tudo bem, não acontece nada, está tudo garantido, quando obviamente as declarações que nós temos levam a esta preocupação. E aqui neste aspecto só dizer-lhe uma ou duas coisas, Sr. Ministro. Em primeiro lugar, dizer-lhe, até pegando um bocadinho mais uma vez no que disse, já não sei, mas creio que foi precisamente o Sr. Deputado António Filipe dizer o seguinte, não, isto tem tudo a ver com um governo anterior aos governos do Partido Socialista. Bom, este modelo pode ter sido desenhado na altura, é verdade, mas convém lembrar que o modelo que estava desenhado na altura, tanto quanto sei, o caderno de encargos previa precisamente a redundância. O caderno de encargos previa a redundância. Em 2004, quando a ideia é lançada, o caderno de encargos previa a redundância. A redundância desaparece quando? Desaparece em 2006, quando efetivamente esta matéria e o Ciresp é lançado. Convém lembrar, era Primeiro-Ministro José Sócrates, era Ministro da Administração Interna António Costa. É nessa altura, com José Sócrates e António Costa, que desaparece a questão da redundância que estava no caderno de encargos, anterior. Por outro lado, Sr. Ministro, também convém desfazer um bocadinho, parece-me a mim, e se eu estiver errado, o Sr. Ministro dirá, e ficamos tranquilos com isso, não há nenhum problema, mas parece-me a mim também que convém clarificar uma coisa, quer dizer, que aparentemente outros partidos também não perceberam, é que a transferência dos equipamentos, sejam eles quais forem, não se operará agora com o fim do contrato. A transferência já foi feita porque os equipamentos são da Ciresp e o Ciresp já é público, já é do Estado, com a aquisição que foi feita e com aquilo que Vossa Excelência já fez em 2019. Portanto, a generalidade destes equipamentos já são públicos. O problema é saber quando é que estes investimentos foram feitos e por quem, porque também é outra ilusão que não podemos estar aqui a alimentar, porque estes investimentos que foram feitos na rede de redundância, nos tais postos que falou, nos tais ligações, nas tais antenas, etc., foi toda feita ainda antes da aquisição pelo Estado. E, portanto, são investimentos que foram feitos basicamente e genericamente pela Altice. E, portanto, não é já com este modelo ou com este novo modelo que esses investimentos foram feitos, independentemente que, a partir do momento em que é feita a aquisição, obviamente que eles transitam para o Estado. Última questão, Sr. Ministro, porque também já não tenho muito tempo, e é mais um sublinhado que outra coisa, dizer, Sr. Ministro, que a questão do tempo que isto demorou, da falta de resolução, da falta de atenção, da falta de conhecimento público dos grupos de trabalho que foram sendo elaborados,
da falta de definição clara ainda do modelo, das responsabilidades financeiras, do que é que vai acontecer, da situação financeira da própria empresa agora pública, da transferência para a nova realidade do novo Instituto, da questão da amortização que eu lhe perguntei que o Sr. Ministro não respondeu. Todas essas questões são muito importantes e são muito relevantes, Sr. Ministro. E obviamente que também era muito relevante, Sr. Ministro, ao contrário do que disse, a questão dos administradores, porque é evidente que se trata, enfim, eu comecei por dizer isso, de um acontecimento, enfim, não há acontecimento mais lamentável que o falecimento de uma pessoa, como é evidente. A admissão do Sr. General também teremos que respeitar, se ele invoca razões pessoais, não me vou pôr, obviamente, a especular sobre isso, mas o que é facto é que a empresa tem que ter 2 administradores, são esses 2 administradores que obrigam essa mesma empresa e até agora não tínhamos notícia sobre isso e a primeira vez que o Sr. Ministro nos deu notícia foi agora nesta audição que nós pedimos e isso é um facto relevante, independentemente de quem são as pessoas, sobre as quais, obviamente, não tenho sequer conhecimento para fazer algum tipo de juízo e tenho que presumir, obviamente, que são pessoas qualificadas para assumir estas responsabilidades. Mas não é um facto irrelevante e é um facto que demorou, eu diria, pelo menos 60 dias a ter uma resposta eficaz e eficiente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria dizer, finalmente, sobre uma questão que o Sr. Deputado Telmo Correia enunciou no final, aí deve ser muito claro. O pedido de cessação de funções do General Manuel Couto não foi no dia a seguir à entrevista do fornecedor, não, foi no final de março. E, portanto, e daí, usando o tempo que está, aliás, na lei, que é exercício pleno de funções, ele tem estado, volto a dizer, com o empenho e com a notável dedicação ao serviço público, que sempre fez ao longo de toda a sua vida, nas funções em que o conheci, como Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, ou nas funções que não acompanhei tão de perto, mas como anterior Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o General Couto tem estado, desde a apresentação desse pedido de cessação de funções, plenamente tem estado participado e tem estado, enfim, a liderar naquilo que são as funções que cabem na Ciresp este processo. Partilho, de facto, que é importante que exista um preenchimento com o vogal responsável pelo plano financeiro, tal é de facto importante para o funcionamento regular da sociedade e julgo que o Ministério das Finanças cumprirá essa responsabilidade também com brevidade.